Fala galera, olha sobre o que viemos falar hoje. Gente, tá vendo essas proteções aqui no meu marido, ó? Então, é isso que elas servem. Sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Ciclo das Trevas, do Peter Verbraet. Tá, não é segredo pra ninguém que essas proteções aqui servem de proteção contra demônios. Tá na capa do livro. E a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre o que acontece nesse livro, o que são essas proteções aqui, sobre um pouquinho da história do primeiro livro, que é o Ciclo das Trevas, o Protegido, ok? Eu fui obrigado a colocar isso aqui na minha cara. Bem, essa história começa contando a história do Arlen, que ele é uma criança de 11 anos. E 11 anos pra esse tipo de livro, pra esse livro, é uma pessoa assim super madura. É um universo novo também, é um universo criado pelo autor assim, totalmente diferente, né? Embora carregue algumas características de culturas que nem os judeus, é judeus, né? Os muçulmanos. Muçulmanos, isso. Ele usou várias referências políticas, religiosas para trazer para esse universo aqui. E então isso facilitou pra gente o entendimento da história bastante. E não só referências políticas, a política que ele cria para esse livro, ele cria assim todo um universo político assim muito bem fechado, assim, conclusivo, sabe? Então é muito interessante. Muito complexo esse livro. Então, conta a história do Arlen, a criança de 11 anos. Na verdade, de 11 anos. Na verdade, não só do Arlen. Esse livro ele tem 3 pontos de vista, no caso do Arlen, da Lisha e do Roger, que é uma criança de apenas 3 anos. 3 anos quando que começa a história, né? O livro começou a contar desde quando eles é criança pra gente entender todo o acontecimento que levou, o processo todo que levou até eles amadurecer, até eles se tornarem o que eles se tornam no futuro, né? Eu e ela não lemos os livros seguintes, né? Inclusive a gente tá até lançando. Mas é óbvio, que você começa a ler o livro, você percebe que é apenas uma introdução para o que está vindo por aí. E eu fiquei muito, mas muito interessado nas continuações. O livro conta a história de demônios que eles emergem da Terra há centenas, milênios de anos, né? Que eles saem da casa dos humanos para poder se alimentar da carne humana deles. No passado eles já foram banidos da Terra, mas depois de muitos anos eles retornam e retornam com força total. E é aí que as pessoas fogem, né? Porque elas não sabem lidar com isso. Todas as armas antigas que tinham contra esses demônios não existem mais. E eles não sabem o que o povo fez antigamente para poder banir esses demônios. Então o que eles fazem? Eles usam essas proteções, não na cara, né, igual meu marido, aqui a gente está só representando o personagem principal. Mas eles usam as proteções nas casas deles, nos objetos, no chão, na areia, com tudo que é lugar eles colocam as proteções para poder se defender desses demônios. E se essa proteção estiver um pouquinho rasurada, a Glaucia colocou, na hora de colocar, ela rasurou um pouquinho as minhas proteções, não dá pra ver no vídeo. Então eu já estaria morto. Já. Não pode ter um negocinho faltando, porque na verdade essas proteções funcionam como magia. Elas têm um poder mágico, né? Se os demônios chegam perto, eles são repelidos pra trás, assim. Então se elas tiverem um rasuro ou uma falha, a magia não funciona. Aí os demônios ultrapassam essa barreira e comem eles, né? Comem a carne humana. Isso, os demônios comem carne humana, ok? E mais um detalhe interessante, que existem vários tipos de demônios. Existem demônios da areia, terra, né, uma coisa assim, da madeira. Da madeira, do fogo, da areia, da água, do ar. Isso, e cada demônio, eles têm influência sobre esse tipo de matéria. Alguns demônios acabam tendo influência sobre outros, né? Isso, No caso da madeira, do fogo, os demônios da madeira fogem dos demônios do fogo. Isso. E até entre eles, eles têm aquele pega assim de se comerem? Isso, aquele lance de na cadeia alimentar, né? Mas beleza. Se um demônio ele é ferido, eles já sentem o sangue um dos outros e já parte pra cima pra comer, porque eles vivem da força vital, né? Tá, mas a gente não vai explicar muito pra vocês como que são os demônios, porque senão você não vai ler o livro. Mas vamos lá. Como eu falei antes, a história é contada por 3 pontos de vista. Então assim, começa o livro lá contando do Arlen e desenvolve essa história de como ele vai sair da casa dele. Acontece alguma coisa que ele é obrigado a sair da casa dele. Também tem a história da Lisha. A Lisha ela é uma
curandeira, vamos falar assim, uma curandeira. E ela também vai... Passa por processos também. Na verdade, ela não é uma curandeira. Ela não era, na verdade. Ela vai se tornar uma curandeira. É uma pessoa assim que... ervanária, na verdade. Ela passa por umas decepções na vida. Umas decepções que todos os adolescentes passam, né? Não preciso entrar em detalhes. E não só isso. Talvez seja por isso que a Glaucia gostou desse livro. Romance, né? Não. Gente, tem pouco romance, mas o livro é muito bom. Além dessas decepções amorosas, ela também tem uma família um pouco desestruturada, né? Sim, sim. Então, assim, vai contar bastante a origem deles. E isso que eu achei legal. Embora, é evidente que é uma introdução para os próximos livros, é muito legal. O Roger, na verdade, ele é um menestrel, um aprendiz de menestrel. Que é nas pessoas, assim, como os bardos, sim, como bardos. Isso, é como são os bardos eles distraem as pessoas, eles cantam, eles dançam, contam histórias para poder distrair as pessoas. Dessa forma eles ganham dinheiro, né? As pessoas doam pra eles. Sim, sim. E assim, ele sempre admirou os bardos, né? Então, ele se espelha em um, sabe? Inclusive ele se torna aprendiz de um dos bardos e... E através disso, ele futuramente assim, ainda não especificou muito, né? Ele vai dar a entender que ele vai virar um menestrel. Ele acaba adquirindo um poder também, que ninguém entende como, isso é só peculiar dele, acaba adquirindo um poder contra os demônios, que ninguém entende, tanto que quando o Arlen e a Alicia se encontram com ele, ninguém entende. Todo mundo tira sarro, mas como que você vai espantar demônios com isso? Aí ele fala, eu vou te provar ainda, quando aparece os demônios ele prova. E, gente, é uma coisa muito interessante que realmente a gente tem que ser pura magia, assim, pra poder lutar contra os demônios como ele luta, dessa forma tão diferente. Então, como que os três vão se conhecer nessa história aqui? Como? Eles são de cidades totalmente diferentes, caminhos totalmente opostos. E assim, as pessoas não têm essa opção assim de caminhar de uma cidade para outra, como a gente tem. Por quê? Porque às vezes a cidade é muito longe e eles não podem parar à noite em qualquer lugar que não tenha proteção, embora os mensageiros consigam fazer isso. Por quê? Porque eles têm algumas pedras assim que eles colocam em volta assim como proteções. Círculos também. Isso, são círculos de proteções. E eles ficam entre esses círculos e os demônios não conseguem. E é por isso que o Arlen quer ser mensageiro, porque ele gosta assim, dessas aventuras. Ele aprende o Arlen a fazer os símbolos também, isso é que é legal, ele aprende símbolos diferentes. Como ele fica viajando de cidade em cidade, ele acaba indo em cidades abandonadas, e nas cidades abandonadas eles descobrem. O Arlen descobre armas escondidas, secretas, que estavam escondidas há muito tempo, que eu creio que foram os combatentes antigos que usaram essas armas pra banir os demônios. Ele encontra armas, ele descobre símbolos novos, ele vai anotando tudo no caderninho dele. Então ele vai criando próprios símbolos, a própria proteção pessoal dele. E é interessante também que o pessoal, assim, devido a essas aparições dos demônios, eles não fazem nada à noite, eles têm tipo um toque de recolher. Vai chegando o entardecer, né, eles são obrigados a entrar, se refugiar na casa deles, eles não podem fazer evento, não podem fazer nada à noite. Gente, imagine, a gente tá nas nossas casas, né, não pode sair pra tomar um sorvete com uma namorada à noite, nada. A cidade... Então tinha sorvete também. É modo de falar, gente. Eu acho que a cidade deve ficar um breu. Não deve ter uma alma viva à noite, porque... né? Aí é legal porque as pessoas não conseguem dormir direito porque ficam ouvindo os gritos do demônio, eles tentam entrar na casa, então fica aquele barulho, eles tentando entrar na casa, na porta, na janela, né? Então o choque das proteções repelindo eles, né? Então eu imagino que deve ser uma coisa muito sinistra. Fora o medo, né? Que tipo assim, eles não sabem se a proteção vai existir. É uma noite assim, pior que a outra pra eles. E pior que acho que não, né? Porque pelo que dá a entender na história, todo dia morre gente. Então sempre acaba acontecendo alguma coisa, as proteções vai falhando, vai envelhecendo, então... E quando uma proteção falha, a cidade inteira pode entrar em risco. Porque tem cidade que a proteção é em torno da cidade inteira, então a cidade fica mais protegida. Então os demônios, né, não conseguem entrar na cidade. Agora tem outras cidades, que acho que não pensou nisso, que os demônios entram na cidade, só que as pessoas colocaram proteções só em suas casas, que eu acho que é nesses lugares que tem mais mortes. Se eu não me engano, aí você me corrige, essa cidade que tem a proteção na cidade, acho que é chamada Cidade Livre, não é? Uhum. Eu acho que você não lembra. Eu também não lembro muito. Eu sei que tem as cidades livres são as pessoas que lutam, que tem coragem de sair à noite pra lutar contra os demônios. Tem uma cidade também que essa que ele falou no começo do vídeo, que tem uma religião que lembra muito os muçulmanos, a religião muçulmana, né? Pela descrição, pelas ideias dele, dá a entender que é a religião muçulmana. Baseou. O nome da religião deles, da tribo deles, são outro.
Mas a gente, na hora que a gente tá lendo, a gente associa muito aos muçulmanos, as ideias deles. Tá, e é legal essas referências. Mas agora voltando, pra não ficar muito extenso e ser mais objetivo ao livro, porque a gente não... Também não é spoiler que a gente tá falando, por quê? Porque, como eu falei pra vocês, isso aqui é uma introdução. O livro é muito complexo, gente, tem muitos acontecimentos. A gente só tá dando umas ideiazinhas pra atiçar a curiosidade de vocês a ler. Porque vale a pena. Vale. Mas acontece muita coisa, capítulo atrás de capítulo acontecendo coisa, então se a gente fosse contar a história, a gente teria que gravar vários vídeos. Sem dizer que essa capa, olha que capa. Gente, essa capa é maravilhosa. E tá lançando um 4º livro agora, se eu não me engano. Eu adorei a capa. A capa, particularmente, eu achei horrível, porque tem um dos demônios na capa, né? Mas quando eu vi a capa, Por eu isso que eu adorei. os demônios. É muito legal. Então, embora aquela capa não seja do Brasil, mas eu acho que vai ser semelhante. Vai, né? Uma crítica sobre o livro, eu achei que ele foi previsível, né? Mas o fato da história ser muito complexa, tipo, previsível por quê? Porque assim, eu tava lendo o livro e já sabia que fora a capa aqui que já mostra o cara com as tatuagens na cara, né? Sabe, mesmo que não tivesse isso, ficaria bem assim, óbvio que ele ia fazer isso. Outra coisa, gente, se você acha que eu tô dando spoiler com essa tatuagem aqui na cara, o livro já é um spoiler, porque já tem, né? Na hora que você olha a capa, o personagem tá todo tatuado. A capa já é o próprio spoiler do que ele vai fazer. Ok. E assim, os outros personagens também, de acordo com o que eles fazem, sabe, com as habilidades principais deles, você já vai saber o que eles vão fazer. E eu também não achei forçado a forma como que o Arlen se desenvolveu, porque assim, na verdade é justificável pelos acontecimentos, tipo, ele não é aquele herói, sabe? Eu não achei. Ele não sai como o Superman salvando a humanidade. Ele, na verdade, ele quer matar todos os terraitas. Essa é a função dele, só que a humanidade vê ele como um herói. Entendeu? Isso é a humanidade que vê, a forma que impôs a ele. Mas ele, tanto que ele várias vezes ele fala, gente, eu não sou nada, eu tô só aqui pra matar, sabe? Não bancar o herói. Não, e na verdade também, ele não tem muita aparição assim com a sociedade. Na verdade, ele é uma pessoa reclusa, né? Então assim, talvez nos próximos livros ele tenha um destaque maior perante a sociedade do livro lá, mas por enquanto não. Por enquanto ele é uma pessoa reclusa, ele sai pra matar à noite, tá no deserto, tá ali na floresta, tá por aí. Mas assim, é muito legal, vale a pena a leitura. Que nem eu falei pra vocês, eu dei esse livro aqui pra Glaucia ler em dezembro. Eu li esse livro aqui uma semana. Não é cansativo. A gente tá lendo assim, a leitura é rápida, e vai acontecendo tanta coisa, que você vai virando a página assim, quando você vê já foi. E aquele livro que a gente quer ter numa estante, porque, como eu falei pra vocês, que capa. Eu comprei pela capa, né, mas olha, vale a pena. Aí quando eu terminei a leitura, né, eu sempre leio todas as informações adicionais. Eu tava lendo sobre o autor, gente, ele trabalhou no editorial farmacêutico, então eu nem me identifiquei com ele, né? E como que ele teve a ideia do livro? Gente, é muito interessante como ele teve ideia no livro. Tava lá na faculdade, numa aula de escrita fantástica, e o professor propôs para os alunos para escrevesse um capítulo de uma história. Aí ele escreveu a história do Arlen. O primeiro capítulo que ele escreveu foi a história do Arlen, uma criança que não podia sair à noite, porque os demônios emergiam da terra. Então, é uma criança que era muito limitada àquele espaço físico, e esse foi o primeiro capítulo da história. Na faculdade, tipo assim... Na faculdade, já logo ele fez uma história dessa, aí ele mostrou pro professor, o professor achou legal, portanto, ele não deu continuidade. Ele continuou com outros trabalhos na faculdade dele, porém, a história do Arlen não saiu da cabeça dele, ficou por uns 6, 7 anos, se eu não me engano, ficou por vários anos da cabeça dele. Aquela história arquivada, ele não conseguia esquecer. Até que ele resolveu retomar a história, e olha o que virou pra gente. Muito interessante, uma série muito né? legal. Não é uma trilogia, tá? A gente falou, já tem mais de 4 livros. Aí ele se baseou também, esses símbolos, na escrita japonesa. Aí ele contratou uma especialista, ele explicou exatamente como que ele queria os símbolos para a história dele, e a especialista fez esses símbolos aqui. Achei muito legal essa curiosidade, assim. Esses símbolos aqui. Esses símbolos aqui. Por isso que a gente vê mesmo, parece, né, a escrita japonesa. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam do nosso bate-papo do livro? Bate-papo resenha, né? Nós viemos atiçar um pouco a curiosidade de vocês. Pessoal, esse livro vale muito a pena. É super recomendável. Ele é muita ação, pra quem gosta. Tem romance, mas é um romance superficial, não é muito. Tem um pouquinho, mas, gente, eu dei 5 estrelas. Foi o primeiro livro do meu esposo que eu dei 5 estrelas. E vale super a pena. Vocês têm que assistir. Alguns de vocês já leram? Se leram, comente aqui. Vamos conversar sobre eles. Se alguém quiser comentar mais com spoilers, nos chame no privado, nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo. E é isso aí.
Tchau. Eu tava aqui concentrado no livro. Tchau não, né, gente? Curte, se inscreva no canal e daqui uns dias a gente tá de volta, tá bom? Com mais bate-papo. Tchauzinho.